A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje é dia de nós meditarmos em mais um Salmo de Davi, o Salmo 144. E eu vou deixar aqui um link na descrição do canal, porque nós gravamos um episódio 59, que fala sobre as bem-aventuranças dentro do livro de Salmos. Porque às vezes o primeiro capítulo de Salmos a gente já vê o Senhor falando a respeito de como são felizes aqueles que escolhem o Senhor como seu refúgio, aqueles cuja nação se inclina para Deus. Então eu fiz um levantamento desses versículos no livro de Salmos e o episódio 59 é sobre isso. Eu vou deixar o link. Mas então nós vamos meditar nesse salmo em que nós vemos várias partes, queridos. Estudando ele, várias partes em outros salmos, principalmente no Salmo 18. Então, conforme eu for lendo com vocês, nós vamos meditando nessa palavra de Davi, eu vou mencionando algumas referências e se você estiver sentadinho, você anota. Senão você só confia. Combinado? Então vamos começar. Do versículo 1 até o versículo 4 diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, quem é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Pausa até aqui. Depois eu vou continuar a partir do versículo 5. Eu vou começar falando as referências para vocês, tá bom? O versículo 1, ele se relaciona bem de perto com o Salmo 18:34, falando da parte de Deus que ele realmente prepara as mãos para a batalha. O versículo 3 até o 4 se relacionam com o Salmo 8, versículo 4. Especificamente o versículo 4 com o Salmo 39, verso 5. E também o versículo 4 se relaciona com o 102, 11 e o 109, 23. Acho legal fazer essas menções, caso você goste de estudar e fazer essas relações entre os versículos da palavra, para a gente ver que a própria palavra, ela se repete e se explica. Bom, o que nós vemos na introdução desse Salmo de Davi é o Senhor glorificando a Deus e reconhecendo Ele como o seu grande amigo, como o seu grande aliado, como ele mesmo vai dizer no versículo 2. E não é qualquer aliado. O Senhor Deus é um aliado fiel. Ele é aquele que realmente prepara as nossas mãos para enfrentar a guerra e os seus dedos, para a batalha. Talvez aqui o salmista estivesse falando de dedos, talvez uma referência, à questão de puxar a flecha, ou simplesmente usando a palavra dedos para fazer ali um paralelo, com as minhas mãos. Mas o que nós entendemos dessa porção e o que é mais importante é que Davi vai fazer uma contraposição entre o fato de que o homem, ele é só um sopro, versículo 4. Nós somos como uma sombra que passa. Em nós, por mais que muitas vezes a gente possa se julgar cheio de vigor e forte e muito valente, a verdade é que nós, como homens, somos muito, muito, muito pequenos, muito fracos e extremamente dependentes de Deus. Por quê? Porque sem Ele nada nós podemos fazer. Ele realmente é quem tem nos fortalecido e nos dado condição de vencer as guerras. E Davi, ele vai além. No versículo 2, ele vai dizer que o Senhor, além de ser um aliado, ele é uma torre de proteção. Ele é um lugar onde Davi poderia se esconder seguro. E para a época de Davi, essa torre de proteção era uma torre mesmo, era algo físico. Um lugar para onde você podia fugir no caso de uma invasão de um inimigo. Davi ainda vai dizer que o Senhor, ele é um escudo. Ele é aquele que protege,
e ele é aquele que subjuga os povos. Ou seja, Davi aqui de maneira belíssima, na introdução desse salmo vai dizer que Deus é o seu amigo, é o que o protege, é o lugar seguro e é aquele que vence o inimigo. Além de preparar as mãos de Davi, as nossas mãos para a batalha, o Senhor é aquele que vence o inimigo. Aí você pode dizer assim, Rita, parece um pouco contraditório, né? Por que o Senhor prepara então as mãos de Davi para a batalha, se quem subjuga o inimigo é o próprio Deus? Essa pergunta é boa. Ela é boa porque isso nos mostra a realidade das nossas vidas, né? Davi aqui está expressando algo verdadeiro. Deus vence as batalhas através de nós. Em alguns momentos o Senhor ele vai lá e nos dá a vitória. E assim como o povo de Israel, a gente não precisa nem lutar. Deus dá a vitória. Mas muitas vezes o que nós vemos é o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, resolvendo trabalhar em parceria conosco. Então ele vai conosco para a guerra. E isso pode ser muito bem visto nas nossas vidas, não é verdade? Tem tantas situações que o Senhor com certeza poderia apenas resolver. Apenas com uma palavra da boca dele o Senhor poderia fazer com que tudo fosse resolvido. Mas o Senhor escolhe um outro caminho, que é o caminho de nos usar na resolução dessas situações. E então ele vai capacitar as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente vá para a guerra. E nesse processo, queridos, o Senhor vai nos amadurecendo. Ele vai trabalhando em nós, ele vai realmente forjando não apenas as nossas mãos para a batalha, mas também o nosso coração e a nossa mente. A partir do versículo 5 fala assim: estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faze-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com mão direita erguida juram falsamente. Vou parar aqui no versículo 8. Anote as referências, por favor. Versículo 5 se relaciona bem de perto com o Salmo 18, versículo 9 e 16, com o Salmo 104, versículo 32b. Até aqui. Muito bem, então aqui nós vemos Davi pedindo ao Senhor uma intervenção mesmo. Já que o Senhor é aquele que subjuga os inimigos, ele vai pedir, Senhor, então vem. Senhor, por favor, me abençoa. Das alturas, Senhor, me liberta. Por quê? Porque sim, ele passava lutas, né? As mãos dos estrangeiros estavam erguidas e preparadas. Para quê? Para agir com falsidade. Enquanto eles com mão direita erguida, né? Eles juravam, parecendo que era um juramento leal e realmente que estava tudo bem. Na verdade, esses estrangeiros estavam jurando falsamente. E eu acho que isso é uma das piores coisas, né? Alguém se fazer de amigo, alguém jurar, alguém parecer aliado e, na verdade, ser um inimigo. E Davi estava aqui dizendo, Senhor, vem. Do alto dos céus, Davi, de maneira poética, vai dizer, envia relâmpagos e dispersa os inimigos, né? Ele atribui aqui ao Senhor Deus algo que lhe é devido realmente. Os céus são do Senhor e com certeza qualquer manifestação física, né, natural, expressa a glória de Deus. Então ele pede, Senhor, vem. Vem e dispersa essa falsidade com a qual as pessoas estão jurando de mão erguida diante de mim. E a partir do versículo 9, daí ele está falando com o verbo no futuro. Olha o que ele fala. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas. Para aquele que dá vitórias aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará as suas crias.
não haverá praga alguma nem aborto, não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz ou bem-aventurado o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Até aqui. Bom, vamos primeiro às referências. O versículo 9, ele se relaciona diretamente com o Salmo 33, versos 2 e 3. O versículo 10 com o Salmo 18, verso 50. E o versículo 12 com o Salmo 128, verso 3. Ah, não, tem mais um. E o versículo 15 com o Salmo 33, versículo 12, parte A. Bem, o que nós vemos Davi falando aqui? Mais uma vez ele vai dizer, Senhor, vem tirar de perto de mim, vem me livrar a falsidade desses que estão jurando de mão erguida, é o que fala no versículo 11. E aí ele vai dizer, Deus, se o Senhor vier, eu vou cantar para o Senhor uma nova canção. Uma nova canção, a canção da vitória, a canção composta para adorar a Deus pela vitória concedida. E ele vai dizer que com a bênção de Deus, tudo vai ser estabelecido. Os seus filhos, as suas filhas, vai haver fartura, a sua descendência. Ele vai dizer, nós seremos felizes, não haverá praga, haverá apenas a proteção. E Davi, ele pode falar dessa prosperidade, dessa multiplicação do rebanho, ele pode falar a respeito de não ter nenhum aborto, de não ter gritos de aflição, porque ele está atribuindo totalmente a Deus a bênção. Ele está dizendo, Pai, eu sou bem-aventurado porque eu sou o teu povo, porque o Senhor me abençoa. E se o Senhor vier com poder, e se o Senhor, vamos dizer assim, realmente tornar ineficiente essas mentiras, esses planos dos inimigos, então tudo irá bem. Bom, como que a gente aplica esse salmo para as nossas vidas? Eu penso que está muito fácil enxergar a mão de Deus aqui. Assim como Davi, nós podemos dizer que Deus é quem tem nos preparado para as batalhas diárias. Você há de convir comigo que se não fosse Deus do teu lado, ó Senhor, como as coisas estariam muito mais difíceis. Se não fosse o Senhor protegendo você e te preparando para a batalha, te preparando para lidar com as situações de dificuldade, seja no trabalho, seja os próprios sentimentos internos do seu coração, nos relacionamentos com as pessoas, como os relacionamentos com as pessoas nos ferem às vezes, não é verdade? Então, às vezes a batalha não é nenhuma situação lá fora, mas também é dentro de nós, é dentro da nossa própria casa. E aqui nós podemos dizer como Davi, o Senhor tem adestrado as nossas mãos para a batalha. E nós podemos dizer como Davi, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é o nosso escudo, e o Senhor é quem vence os meus inimigos. Quando Davi está dizendo, ele subjuga a mim os povos, versículo 2, está dizendo que o Senhor é aquele que faz com que o outro seja derrotado. E quando eu estou falando o outro aqui, eu não estou querendo desejar o mal para o próximo, eu estou falando o inimigo. E o inimigo pode ser várias coisas. O inimigo pode ser um pecado do qual você ainda não conseguiu se livrar. O pecado pode ser uma falta de perdão. O pecado pode ser, ou o inimigo, né? O inimigo pode ser aquela situação que você já colocou diante de Deus e está lutando contra ela. Então, Davi vai dar glória a Deus e vai render a ele o senhorio e a capacidade, vai falar, Pai, o Senhor é aquele que realmente tem vencido. E quando o Senhor vem e vence os inimigos, no caso aqui de Davi, eram as pessoas que estavam jurando falsamente. Eram aqueles inimigos que se faziam de amigos. Eram aqueles que queriam fazer de conta que eram aliados. Mas Davi vai dizer que o aliado fiel, no versículo 2, é o Senhor Deus. Então você e eu também sabemos. O nosso amigo mais fiel é Deus. E nós sabemos também que o Senhor é quem pode mostrar o coração das pessoas. Então, se você não tem certeza se aquelas pessoas que estão ao seu redor são bênçãos de Deus para você, você pode falar para o Senhor, Pai, me mostra o coração dessa pessoa. Senhor, permite que eu veja além da aparência. Senhor, me mostra se a intenção dessas pessoas são mesmo tuas. E o Senhor, ele realmente é aquele que responde à oração, porque nós somos felizes, como diz o versículo 15, por termos Deus como nosso Senhor. E nós podemos dizer para o Senhor, Pai, se o Senhor me der vitória, eu vou cantar para o Senhor uma canção nova. Eu vou entregar o meu Senhor a Ti e tudo vai acontecer da maneira mais leve.
Assim como Davi vai prosseguir aqui dizendo que os filhos vão ser como plantas viçosas, os celeiros estarão cheios, não vai haver aborto, vai ter milhares, né, de animais nos campos, os rebanhos. Você também pode dizer isso. Em outras palavras, Pai, se o Senhor trouxer paz, aí eu vou poder voltar a comer com alegria. Senhor, eu vou conseguir dormir se o Senhor me ajudar com essa situação. Pai, me ajuda a descansar o coração em Ti. Senhor, tira essa ansiedade do meu peito, porque eu ainda vejo coisas que não estão resolvidas. Você pode falar essas coisas para Deus. Você pode dizer para o Senhor a sua necessidade. Pai, eu sinto saudade de dormir uma boa noite de sono, Senhor, porque muitas vezes os pensamentos ansiosos invadem a minha mente. Senhor, vem como o meu amigo fiel, vem como o meu aliado fiel e me ajuda a vencer esta batalha. Lembre-se, você não está sozinho. Deus ama você e assim como Ele era o Deus de Davi, bem de pertinho, Ele também é teu. Que Deus abençoe muito você em nome de Jesus e a gente se encontra amanhã para meditar no próximo Salmo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!